papel de um Chief Visionary Officer e como ele se conecta com o meio jurídico. No ambiente de negócios cada vez mais dinâmico, complexo e competitivo, a alta liderança das empresas, também conhecida como C-Level, se viu na necessidade de ser amparada por profissionais que direcionem as organizações para o futuro. Afinal, como garantir a perenidade dos negócios sem construir de maneira ativa os futuros possíveis para uma organização? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de negócios jurídicos. Para falarmos sobre o que faz um Chief Visionary Officer e como profissionais dessa área podem impactar o direito, que passa por profundas transformações, tenho o prazer de receber no Juridicast a Karen Miura, que é advogada de formação e Chief Visionary Officer da Bravo, uma empresa especializada em transformação digital nas áreas fiscal e contábil. Karen, que bom tê-la aqui no Juridicast. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Uma honra atender um público tão seleto do Juridicast e estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho sobre essa posição. Obrigado, Karen. E pra gente, já desmistificar um pouco esse novo termo e cargo aí no C-Level, Afinal, qual que é um papel de um Chief Visionary Officer ou CVO, como está sendo chamado também, nas empresas? O papel principal é buscar a perenidade do negócio. Tá. É de fato olhar para o futuro e entender como aquele business consegue se sustentar de forma coerente até lá. Eu brinco que o futuro ele é super perigoso, especialmente se os seus clientes e concorrentes chegarem lá antes de você. Então, ele é de fato um lugar onde a gente precisa olhar com muito carinho e entender qual é o caminho que a gente percorre de hoje até o amanhã. E esse cargo, Karen, ele é mais comum em empresas de tecnologias e startups ou também pode existir em qualquer tipo de empresa? Pelo contrário. Na verdade, empresas de tecnologia e startups, em sua maioria, eles já têm um insumo de inovação muito grande. Tá. Porém, nos demais segmentos, exatamente distantes, por vezes, da tecnologia, eles precisam de um aporte de um profissional e de um executivo que busque no mercado, toda essa robustez e sofisticação de inovação e traga para dentro do seu respectivo negócio. Então, ele funciona para empresas de inovação e tecnologia como insumo principal, inclusive, mas funciona, alavanca e promove muitos frutos em outras empresas e outros segmentos. Ou seja, então não é uma exclusividade das startups, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Outras grandes corporações também usufruem dessa posição dentro do seu C-Level. Por vezes, no tempo, essa posição era muito trazida em todos os segmentos através do CTO. Tá. CTO, enfim, CIT, tem várias siglas para o head de tecnologia, para o head da área de IT. E ele ficava incumbido de buscar essa inovação e de trazer o que era de mais moderno para dentro das companhias. Mas hoje a gente percebe que são escopos muito diferentes, porque inovação, futurismo e visão, ela não é necessariamente relacionada apenas com tecnologia. É claro que as novas tecnologias, elas fazem parte da aceleração do processo da empresa do hoje para chegar no futuro com mais rapidez, Ela adianta o futuro no tempo. A partir desse ponto que você traz aqui, quais são as principais competências que um CVO deve apresentar? Primeiro, ser apaixonado pelo futuro. Tá. Segundo, ter muito conceito, muito estudo e muita bagagem, Buscar muita informação e sempre atualizadíssimo sobre questões relacionadas ao futuro. E não só em relação a perspectivas tecnológicas, mas em relação a novas economias. Então, do ponto de vista financeiro. Em relação, sim, às novas tecnologias. Em relação a comportamento. Tá. Formação de times e tudo que se relaciona a uma empresa de todas as áreas. Não só a área, de fato, de inovação do ponto de vista de projeto, Mas de comportamento, especialmente, eu digo. Se a gente pudesse pensar num job description para esse cargo, qual que seria? Acredito que seja uma pessoa com ultra high network. Tá. Para que ela tenha acesso mais fácil e mais rápido a informações que inicialmente ficam restritas num grupo menor de pessoas. Experiência como executiva em grandes corporações e diferentes segmentos, porque eu acho que é esse diferencial que dá musculatura para a pessoa conseguir desenhar com mais rapidez cenários diferentes. Você precisa ser um executivo com muita musculatura. Acredito
acredito que seja uma pessoa que, de fato, tem habilidade para planejar e para projetar cenários, não só os do presente, né, mas nuances não percebidas, às vezes, à primeira vista. Então, você precisa ter uma característica, uma mente um pouco mais aberta. E acredito também que seja um profissional que precisa entender um pouquinho, sim, né, acho que um pouquinho mais do que a média, talvez até de tecnologia, sem sombra de dúvidas. E Karen, você comentou aqui que inicialmente esse trabalho muitas vezes foi feito, né, ou ainda é feito por um Chief Innovation Officer ou até por um CTO. Você acha que quando uma empresa delega essa função para esses dois profissionais, acaba tendo um viés mais tecnológico a inovação? Se o Chief Innovation Officer tiver um job description voltado para manter a área de TI, de tecnologia da empresa, com certeza. Se for um Chief Innovation Officer paralelo ao CTO, que é o C-Level de tecnologia, aí eu acredito que o CEO, que é o Chief Innovation Officer, possa sim abarcar exatamente o mesmo job description de um CVO. Aí eu acho que é só uma mudança, eu penso que é só uma mudança de nomenclatura de fato, entre CVO e CEO, né? Mas aí precisa entender o foco de fato do profissional e daquele executivo. Eu acho que a veia de inovação, ela precisa permear toda a estrutura. Tá bem. Ela precisa permear o back-office, ela precisa permear o time de humanas, né, de RH, ela precisa permear o time de tecnologia, ela precisa permear o time de operações. Então, quando a gente fala de inovação, futurismo e visão, a gente precisa, de fato, entender que precisa percorrer todos os segmentos, todas as cadeias, né, toda a estrutura desse corpo da empresa. Então, quer dizer que o cargo de CVO, ele não se sobrepõe, né, à função de CIO ou CTO. O cargo de CVO, ele não se sobrepõe ao cargo de CEO ou de CTO, que são os heads responsáveis normalmente, né, nas empresas por tecnologia, pela infra de TI, pela parte tecnológica. Pelo contrário, quando o CVO busca, especialmente de forma global ou de forma internacional, insumos e informações sobre novas tecnologias, o par dele, que é o CTO, é um braço direito para entender o quanto a corporação está pronta do ponto de vista de infraestrutura tecnológica até para suportar o que vem pela frente. Tá. Se a gente está falando que algumas ferramentas e algumas soluções, elas suportam em nuvem, e você tem uma empresa com uma infraestrutura totalmente em servidores, em hardware, isso pode ser uma transformação digital necessária, caso a companhia, né, pense em aderir a uma nova solução em nuvem, em cloud, que é responsabilidade na hora de performar do CTO. Então, eles de fato são bem complementares, e como todos os outros C-levels, na verdade, do board, né? Quando a gente pensa em inovação e quando a gente pensa no futuro, o futuro é super amplo. E aí a gente precisa entender o que os outros executivos do C-level pretendem, gostariam e conseguem performar dentro das suas respectivas estruturas. Porque, por vezes, o que a gente repara é que tá tão distante, né, o operacional do dia a dia, por exemplo, de um back-office financeiro, do que de fato a gente pode chegar. E existe um caminho para aquele CFO percorrer para conseguir levar o time dele e toda a parte de prestação de serviços do próprio back-office, né, para o resto da companhia, para um lugar mais robusto, né, para um lugar mais eficiente. E acho que o CVO é um par que pode ajudá-lo a conduzir isso dentro da área dele, mas a área é dele, financeira. Então só ele vai conseguir também dar o timing e o tempo da coisa. A gente consegue mostrar até onde ele pode chegar e suportar ele em todas as demandas necessárias, fazendo conexões com parceiros e etc. Mas a gente precisa desse executivo responsável pela área que olha o hoje para nos dizer como tá o hoje e a gente saber o quão curto ou longo é esse caminho, né? Com certeza. E, Karen, você, como uma advogada de formação, né, e com ampla experiência no meio jurídico, você acredita que o cargo de CVO cabe dentro de um escritório de advocacia? Sem dúvida. Eu tenho sido muito procurada por grandes escritórios para repensar e pensar um pouco o que seria a inovação dentro do mercado jurídico. E aí, quando eu falo de escritórios de advocacia especialmente, eu falo muito sobre legal design, eu falo muito sobre legal design ops, eu falo muito sobre uma metodologia de agile mesmo, para conseguir acompanhar a velocidade e as novas demandas dos clientes. Eu tenho visto vários exemplos dentro de grandes bancas com advogados de renome se deparando com cenários novos que eles nunca foram submetidos à análise jurídica de ninguém. E aí, não é só a questão de legislação e aplicabilidade, porque a legislação às vezes nem existe. É uma questão, de fato, de ter uma percepção de como é que no futuro, provavelmente, aquele cenário do seu cliente vai se encaixar e ou vai destoar, para que você consiga
consiga dar uma legal opinion um pouco mais aderente a uma realidade que nem existe. São empresas que estão formando o futuro, mas que desde já contam com um parecer, contam com uma opinião legal, porque isso é importante também. E aí, como que esses escritórios que estavam olhando leis do passado, que estavam acostumados a aplicar leis de 1900 e bolinha, vão fazer para se manifestar em relação a uma situação de que nem a lei existe ainda? Então, esses também são os profissionais jurídicos que podem se engajar com dezenas de regulações e regulamentações que precisam ser produzidas. E nada melhor do que eles serem os agentes protagonistas desse cenário, se colocarem como juristas protagonistas. Então, eu acho que chegou mais do que a hora e mais do que a vez dos escritórios também participarem, não só as empresas de tecnologia e não só as startups, desse movimento futurista para que os clientes sejam melhor suportados. Uma outra demanda, por muitas vezes a gente escuta que está muito desafiadora a aplicabilidade das leis, dado a época em que elas foram produzidas, com os fatos reais do hoje. Nem estamos falando mais de futuro. E aí entra um pouco o conceito do legal design, que é quando você realmente vai produzir uma resposta para o teu cliente, seja através de uma peça jurídica, para fazer um caso fático e facilitar o julgamento ali no judiciário, ou seja através da produção de um contrato, ou até de uma estrutura, uma propositura de uma estrutura societária, em que quando você consegue, de fato, design, quando eu falo, é desenhar, né? É construir aquela solução para a realidade fática do teu cliente. Parece uma coisa básica e parece uma coisa que eles sempre performaram, mas a gente vê no mercado que não é assim e que não está assim. Que ainda temos respostas muito engessadas e que o cliente ainda tem uma lacuna e ele percebe. Está existindo uma percepção de uma lacuna. O que eu vejo que a minha posição consegue ajudar nessa situação? Quando eu recebo um projeto muito específico de grandes escritórios, para que eu contribua, né, em relação, eu fico entre a consulta que o cliente fez e a resposta à consulta que esse escritório vai fornecer. E aí a gente consegue colocar um insumo ali que não vem dos códigos. A gente consegue colocar um insumo ali dentro de uma governança que a gente sabe que vai funcionar. Porque também não adianta propor uma resposta dentro de uma governança e com uma geração que está trabalhando que não vai funcionar. Com clientes de mercado, de consumidores que estão olhando outras coisas. Então, o mais legal de escritórios que contam com esse tipo de trabalho robusto, de legal design, né, que a gente como civil traz e agrega, é que eles conseguem, nas respostas para as demandas dos clientes, olhar o cliente do cliente. Olha só. Então, eles conseguem olhar, se a gente está falando de um cliente que é varejista, comportamento de consumidor, do varejo. Então, o escritório, ele ultrapassa olhar o que o cliente dele precisa. Ele consegue, com a nossa contribuição, enriquecer e sofisticar aquela prestação daquele serviço, à medida em que ele consegue ter informações, dado que a gente olha isso o dia inteiro, o tempo inteiro, do mercado, sobre os clientes dos clientes. E a gente tem visto gratas surpresas, né, quando esse trabalho ficar pronto e quando o cliente, de fato, recebe uma coisa que para ele vai funcionar e tem valor. E Karen, mas você tá me trazendo esses insumos que eu acho que são muito interessantes. Aí a pergunta que me veio foi, mas isso é só para grande escritório, né? Ou seja, a função de um Chief Visionary Officer é coisa de grandes bancas? Pelo contrário. Exatamente porque as grandes bancas, elas têm, de fato, alcance rápido por condições financeiras, às vezes, né, de muita informação. Tá. Porém, para os escritórios menores se destacarem, para os escritórios menores chegarem do outro lado, né, com velocidade, eles são muito mais ágeis. Porque eles não são um transatlântico que precisa fazer uma manobra no mar. Eles são uma lancha speed que chegam ali com uma facilidade muito grande. E eles podem também se especializar em nichos que eu vejo escritórios maiores me pedindo socorro sobre operações que nem existiam e que hoje existem, sobre blockchain, sobre criptomoedas, sobre clientes menores, startups, às vezes ou não, que querem começar a fazer pagamentos e terem cestas de pagamentos, por exemplo, meios de pagamentos em cripto. E eles perguntam para o escritório menor, dado que a startup, né, não tem também condições de às vezes contratar uma grande banca, qual seria a melhor estrutura, né, documental, contratual e quais seriam as melhores cláusulas que suportariam aquele negócio com todas as empresas que estão nesse pool, nesse ecossistema de inovação. E aí o escritório pequeno se vale muito, porque ele não precisa
precisa ir para o South By, ele não precisa ir para o Web Summit, ele não precisa estar em todos os eventos, mas eventualmente ele pode contar de forma de uma parceria, né, com alguma CVO de confiança dele, para que no momento de uma consulta dessa ele tenha quem recorrer, porque ninguém precisa saber tudo, né? Então, assim, existe a legislação bancária? Existe, só que existem todos os projetos que a gente tem acesso de estudos, tanto da B3 quanto do Bacen, que o escritório jurídico nem é função dele tá acompanhando. Então, eu consigo também, com um pouco mais de tempo, para que tenha um espaço de manobra mais confortável e maior, nutrir esses escritórios de informações que façam com que eles consigam responder as perguntas A ou B de forma um pouquinho mais assertiva do que seria se eles estivessem no escuro. Então, eu acho que isso funciona bem e a nova economia nos possibilita isso, né? E Karen, qual que é o histórico, né, o background de carreira que um profissional que ocupa o cargo de CVO deve possuir? Sem dúvida alguma. Primeira coisa, você pode ter estudado e feito qual faculdade for. Você é advogada, né? Eu sou advogada de formação, para vocês terem uma ideia. Hoje eu curso e sou estudante de Ciências da Computação em Harvard. Uau. Então é Computer Sciences for Business, é o nome do curso. E é para negócios, não é para dev, mas de fato a gente tem grandes aulas, grandes lições, grandes trabalhos e grandes provas e grandes desafios junto com isso para programação. Mas é uma programação super básica, gente, pensa, né? A gente no máximo faz um site. Mas é porque o que eles querem passar para quem é uma pessoa de negócio é o conceito da coisa, né? E esse conceito da coisa, a maneira que os computadores racionalizam, né? A maneira como essa estrutura tecnológica funciona é muito importante, porque é muito para onde está caminhando a sociedade como um todo. E provavelmente seremos drivados do ponto de vista comportamental de acordo com alguns algoritmos que vêm sendo produzidos. Se você entende como eles são produzidos, não necessariamente você consegue saber o que vem, mas você sabe um pouco da estrutura que está por trás do que vem, e isso te ajuda a moldar o caminho. E quanto ao que você pergunta sobre trajetória, eu volto a dizer, você pode ter se formado em qualquer coisa, mas provavelmente você vai ter mais aptidão para suportar temas relacionados à sua área básica. Então, há 23 anos, eu sou uma executiva da área financeira. Então, eu sou uma CFO, eu me intitulo como uma CFO Tech, porque eu gosto muito de inovação tecnológica e comportamental e na estruturação de times e lideranças dentro da área de finanças. Então, eu tenho muitas pares e muitas colegas vice-presidentes de finanças, assim como eu, que me buscam e me procuram para a gente, de fato, reconstruir o back-office, fazer uma releitura da estrutura financeira de prestação de serviços, né? Porque eu sempre falo que o back-office de finanças, ele é um prestador de serviço para os clientes internos. Então, a gente faz uma reestruturação, de fato, tanto do ponto de vista de pessoas, mindset, formação de times, treinamento de líderes, tecnologias. E isso envolve um ecossistema e dezenas de parceiros de mercado que não necessariamente essa CFO de cadeira que está há 25 anos como eu na profissão vai ter acesso, porque não é o condão dela, mas talvez ela saiba outras coisas dentro da área de finanças, que talvez também não seja a minha expertise. A gente se complementa. Eu gosto da nova economia e do momento que a gente tá, porque é tão legal a gente se complementar, ninguém olha a falta do que o outro tem. A gente olha o que o outro pode agregar. Acho que isso é o mais bonito da humanidade, assim, de hoje em dia, de verdade. E eu acho que faz sentido quando você tem uma formação como a minha, jurídico-financeira, conseguir com mais facilidade apoiar inovações e disrupções dentro das áreas jurídicas e financeiras, sem sombra de dúvida. Então, quando eu vou falar de tecnologia em Big Four, eu tenho uma super afinidade com o tema. Eu sei o que os clientes da Big Four buscam dentro de uma Big Four. Quando eu vou falar de inovação, tecnologia, disrupção e futuro num escritório jurídico, eu tenho plena consciência do que o escritório faz e do que os clientes estão esperando deles. Então, eu consigo dar um salto quântico na resposta, porque eu já sei que os clientes estão acostumados a receber informação num determinado level, e eu consigo levar o escritório a responder num nível muito acima de contribuição. E isso faz com que o engajamento desse cliente seja diferenciado, a satisfação dele seja diferenciada, sem sombra de dúvidas. Então, acho que não tem informação específica, ainda pelo menos não tem, eu nunca vi. Tem certificados no mercado já hoje, mas eu consigo ver, eu não sei se ainda é uma restrição de visão, mas pelo menos no meu momento, com o que eu consigo responder, é de que faz mais sentido, eu me sinto bem eficiente quando eu atendo segmentos como o da Bravo, que eu já sei o que o cliente está esperando dela, porque de fato ela é um BPO e um outsourcing altamente tecnológico, onde os clientes estão esperando o quê? Um serviço melhor do que eles performam internamente, dado que ela é um BPO. Então eu sei exatamente qual é a demanda que eles têm, eu sei exatamente o que eles estão esperando, e aí a grande eficiência, a grande sofisticação da coisa é
que a gente consegue hoje entregar acima do que era esperado, com o mesmo time excepcional da casa, mas porque a gente consegue olhar lá na frente o que o cliente, nem ele sabe o que ele tá querendo, nem ele sabe o que ele precisa. Às vezes ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe que ele poderia querer mais. E o nosso ponto é isso, é a gente mostrar pro cliente que ele pode ter mais do que ele quer e que a gente consegue entregar esse mais pra ele. E, Karen, nosso episódio tá chegando no final, e pra gente fechar, como você imagina que a posição de um CVO poderia ser aproveitada pelos escritórios de advocacia e também pelos departamentos jurídicos para moldar o futuro do direito? Primeiro, pessoas. Tá. Eu acredito que a gente trabalhar isso dentro da pessoa, brinco não, seriamente eu falo sobre o fator da inovação ser sentida, né? Ela ser percebida. Quando a gente consegue fazer com que a inovação nos times jurídicos sejam sentidas e percebidas, fazer ela ser racionalizada e ser devolvida a serviço é muito mais fácil. Então eu de fato acredito que esse aproveitamento precisa começar do meu conhecimento tocando as pessoas e depois para tocar os processos é muito mais factível. E depois de melhorar e tocar os processos, que é uma coisa super bonita que a gente vê os próprios profissionais da casa conseguindo fazer essa transição, é buscar de fato as tecnologias que já existem no mercado. Tem muitas, inclusive Big Fours, né? A UI tem uma geometria de IA absolutamente insuperável até hoje no mercado e que os escritórios podem se beneficiar em muito disso. Existem várias outras startups e várias outras empresas de tecnologia que também podem, como a Reut, tem ferramentas e robôs que fariam certamente todos esses escritórios jurídicos darem saltos de qualidade na entrega dos trabalhos muito diferenciados, mas para isso a gente precisa ajustar antes os processos e antes deles as pessoas. Então acredito que esse é o grande aproveitamento que os escritórios poderiam se usufruir de uma posição como a minha, por exemplo. Muito bom. Karen, eu agradeço muito a sua participação aqui no Juridicast e já deixo meu convite para você voltar mais vezes, tá bem? Eu vou sentir muito lisonjeada, muito feliz. Agradeço aí, eu que agradeço a oportunidade de participar. Um prazer. Obrigado. Muito obrigada. Se você gostou desse episódio, ajude a gente a alcançar mais ouvintes, nos avaliando e compartilhando esse conteúdo. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especializada em negócios jurídicos. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.